Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença e o interesse de vocês. E hoje a proposta é que a gente converse sobre defenda-se com autorresponsabilidade. É um título que não deixa evidente de início do que a gente está afirmando quando diz defenda-se. E aí, o que me encantou nesse texto que está no livro Imensidão dos Sentidos é que ele fala muito mais dos perigos que estão dentro da gente do que os perigos que estão fora. Eu não invalido que a gente viva uma realidade de muitos reveses, de perigos, mas esse tema ele vem nos lembrar dos perigos que nos habitam e eles não são menores. Porque quando a gente carrega algo dentro da gente e a gente desconhece, a gente fica refém desse desconhecido. Não é porque a gente não conhece, não é porque a gente não olha que esse desconhecido não está operando dentro da gente. O Jung usava um termo que se popularizou e muitas pessoas hoje utilizam, que é a sombra. Então, tudo aquilo que somos, mas a gente ignora ser. Tudo que o homem não quer ver ou em si, ou ele não quer ver em algo ou em si. E aí, de certa maneira, diante dessa dificuldade de perceber esta situação, este sentimento, eu reprimo, eu silencio, eu não olho para ele. Então eu vou acumulando esses desconhecidos, estas sombras dentro de mim. E eu não investigo, eu não olho para elas. Só que existe uma fantasia que do momento que eu não olho para elas, elas vão deixar de existir. E nem de longe é isso que vai acontecer. E na sombra, o Jung vem falar desse desconhecido, dessa parte que a gente não gosta, mas também das nossas capacidades em germe. Então a gente pode tomar como sombra esse universo mais inconsciente, esse desconhecido que habita a todos nós. Tem uma frase famosa do Freud que diz: não somos senhores da nossa própria casa. E o que o Freud queria dizer quando ele afirmou isso? Ele quis dizer que como a gente tem um inconsciente e se tratando de inconsciente a gente não tem clareza e acesso absoluto a tudo que existe dentro da gente, a gente não é dono da nossa casa. A gente se escapa em sonhos, em falas, em comportamentos. Muitas vezes a gente manifesta algo que a gente se surpreende com a gente mesmo. Porque existe uma parte em nós que a gente ainda está em processo de entendimento. A gente ainda está colocando luz sobre isso para ter alguma consciência e dimensão. E aí, quando uma forma de começar a olhar para esse universo da sombra é talvez considerar que a gente funciona em polos. Então, onde existe doçura, existe agressividade. Onde tem masculino, tem feminino. Onde tem amor, tem ódio. E por isso, por exemplo, vamos dar um exemplo: amor e ódio, eles são pares. E onde existe amor, vai existir ódio. Só que sentir amor é algo estimulado, valorizado, reconhecido. Na contraparte, sentir ódio, pelo amor de Deus, Então é feio, é violento. O nosso entorno deixa claro que é um sentimento inferior e menor. Eu não estou dizendo que ele não seja, mas ele existe. E como a gente se assusta com o nosso ódio, como a gente se assusta com esses sentimentos inferiores, que a gente fala, não, ódio não tem aqui. Mas aí eu tô ali com meu parceiro, no convívio, no cotidiano, e tô lá, provocando, tô espetando. Eu amo menos por conta disso? Não necessariamente, mas eu preciso entender que toda convivência vai despertar em mim essa dupla, esse amor e esse ódio. Se eu não reconheço e olho a existência desse ódio que está fazendo parte ali naquele convívio, o que acontece? Esse ódio vai crescendo. E aí no que ele vai crescendo é uma relação que vai ficando mais agressiva, mais ofensiva. Na contrapartida,
Se eu admito que eu tenho amor e ódio dentro de mim, eu começo a olhar para esse ódio e começo a perceber quando é que eu sinto ódio do meu parceiro, quando é que eu me enfureço e acesso esse sentimento mais difícil. Do momento que eu entendo o que está movimentando o ódio, eu falo, opa, olha só, então isso aqui movimenta mais o amor na Verônica, isso aqui movimenta mais o ódio, eu passo a me conhecer. Porque cá para nós, no estágio evolutivo que nós temos aqui no planeta Terra, inevitavelmente, todos nós ainda estamos à volta com sentimentos inferiores. Então, reconhecer, olhar essas polaridades, é olhar para dentro de si, é se autorizar na sua sombra. Mas ser sombra não quer dizer ser menor, ser incapaz. Pelo amor de Deus, a pessoa que se permite olhar a sombra, eu costumo dizer que é uma figura muito corajosa. Porque ela olha para aquilo que dá desconforto, que é incômodo. Como muitas vezes a nossa tendência é de não olhar para aquilo que a gente não gosta, então eu não deixo de olhar só para o ódio. Né? Vamos fazer exemplos cotidianos. Eu sei que comer fritura faz mal, mas é tão gostoso, é tão prazeroso. Eu deixo de olhar para a orientação e consumo a fritura mesmo assim. Vez ou outra, eu faço isso, não tem maiores danos para minha saúde. Mas à medida que eu sustento um comportamento de consumir fritura incessantemente sem olhar para o efeito, é ficar fugindo de uma situação que lá na frente ganha uma proporção muito maior. Por isso, a nossa sombra precisa ser reconhecida para a gente poder cuidar dela. Quando a gente deixa que ela cresça de uma maneira desordenada, ela toma uma força e a gente não sabe muito bem como, porque a gente nem está olhando para isso. E na psicologia, a gente inclusive entende, é um termo muito conhecido, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, quando você não lida com a sua sombra, quando estes conteúdos que te habitam são muito difíceis ou por alguma razão você os evita, eles estão aqui, eles estão borbulhando. Dentro da nossa cabecinha não existe uma única caixa que a gente consiga vedar completamente. Por mais que eu guarde uma história, um sentimento, nessa caixa tem sempre uma brechinha, tem sempre um conteúdo vazando. E aí, se eu não consigo lidar, uma forma de manifestar isso para o mundo é a conhecida projeção. O que é a projeção? É esse mecanismo de defesa do nosso ego. Quando a gente se recusa a ver algo que está acontecendo dentro de nós, a gente estabelece uma censura, a gente não consegue lidar, parece feio, parece inadequado demais, e a gente censura. Deixou de existir? Não, não deixou de existir. E aí o que começa a acontecer? Aquilo que eu não gosto em mim, eu passo a ver no meu colega. E aí eu começo a ver no meu colega e critico, sou julgadora, fico extremamente perturbada com aquele comportamento. E cá pra nós, por que eu tô tão perturbada com o comportamento que é do outro? Será que é tão do outro assim? E como eu não sei que isso está dentro de mim e fico atribuindo ao outro, é uma crítica, um julgamento e até uma perturbação mental por não conseguir lidar com aquilo. Então, a projeção é esse lugar onde eu vejo fora. Tem um exemplo que, assim, a fofoca para mim é um grande exemplo de projeção. É esse universo que a gente vive de ficar fofocando, dizendo da vida do outro, ou de determinado comportamento, da inadequação. Hoje, no universo onde as pessoas ficam fofocando sobre a vida de quem elas nem conhecem. Quanto a fofoca é esse lugar de recalque? Quanto a fofoca é esse universo de projeção? Já que eu não consigo lidar dentro de mim, eu fico agredindo e criticando. Já que eu não consigo lidar com os meus sentimentos mais difíceis, eu fico ali olhando para a vida daquela atriz e criticando o comportamento dela. Gente, cá pra nós.
que desperdício de tempo e de energia pegar o tempo que a gente tem para olhar o que o outro está fazendo de inadequado. Primeiro, quem somos nós para dizer quando e como o outro tem que fazer? Segundo, o nosso maior desafio é se trabalhar. Então, diante de tamanho desconforto daquilo que o outro está trazendo, para e pensa: por que que isso me incomoda tanto? Por que que isso me tira do eixo dessa maneira? É muito menos sobre o outro e muito mais sobre si. Agora, quando eu organizo a minha vida sem lidar com os meus sentimentos inferiores, eu começo a viver no campo da projeção, né? Eu atribuo tudo ao fora. Tudo que me acontece de ruim é porque alguém fez isso, ou a energia daquele lugar tá complicada. É sempre fora. E, gente, se a situação e o problema tá sempre fora, a gente tá refém da vida, né? Porque não tem o que fazer, eu tô só submetido. Isso é se eximir da responsabilidade, que é viver. Um dos nossos desafios evolutivos é expandir consciência. E o que significa expandir consciência? Expandir consciência representa olhar para mim, olhar como eu funciono, perceber aonde está a minha luz, perceber aonde está a minha sombra. Do momento que eu percebo essas energias que me movem, eu passo a me conhecer. E quanto mais eu me conheço, menos refém eu estou. Sei que é uma tarefa difícil, projeto para uma vida inteira, para várias encarnações, que é olhar e conhecer a sombra. Acho que uma das coisas também que contribui para essas dificuldades é que a gente vive num universo onde os sentimentos inferiores são muito reprimidos. Então, existem coisas que, se você reconhecer que você sente, você é muito julgado. Por exemplo, tem uma palavra, a inveja. Né? Aí, para diluir, as pessoas falam: ai, tô com invejinha, ai, tô com inveja branca. Gente, o que é isso? Inveja é inveja. Inveja é essa frustração, é esse incômodo de ver o outro deter algo que eu não tenho. É algo bom? Não é. Mas é o tipo de sentimento que às vezes nos atravessa. Eu acho pouco provável que a gente não tenha sentido inveja em alguns momentos da nossa existência. Agora, entre eu sentir inveja e pegar e mover isso para destruir, atacar o outro, aí é outra história. Mas se eu tenho inveja e não gosto de olhar para ela, talvez a chance de eu atacar o outro fique muito maior. Porque eu não lido, mas ela tá aqui, circulando dentro de mim. E aí eu posso manifestar isso de uma forma destrutiva no comportamento, numa piada agressiva, num comportamento difícil. Porque a inveja não deixou de existir porque eu parei de olhar para ela. Ela tá aqui, operando. Mas como a gente cresce no sentido de seja boazinha, seja boa menina. Cá pra nós, como ser uma boa menina e sentir inveja? Não pode. Só que nesse não pode, a gente deixa de olhar, mas a gente não resolve ela. Um dia desses, até pensando nesse universo de sentimentos inferiores, eu vi uma série e o título da série era Invejosa. Eu fiquei intrigadíssima. E comecei até a assistir, gostei, é uma comédia divertida, mas achei muito interessante que tenham trabalhado um tema tão julgado, tão reprimido, de uma maneira divertida. Porque é isso, a gente precisa olhar para os nossos sentimentos inferiores e não se assustar tanto. Reconhecer nesses sentimentos inferiores uma condição humana. Porque a gente ainda opera em polos. Vou dar um outro exemplo. Quem é muito bonzinho e aí diante de uma retém, quando transborda é muito agressivo, vai pro polo. Então o desafio é integrar.
reconhecer que essas duas partes me habitam, tanto a doçura quanto a agressividade. Percebi, vou começar a olhar aonde eu manifesto essas duas facetas, a minha doçura e a minha agressividade. Aonde eu manifesto mais a minha agressividade, eu falo, opa, isso é bom? Isso me favorece? Ou eu quero cuidar? E aí, à medida que eu quero cuidar, o que engatilha a minha agressividade? Isso é se conhecer. Isso é colocar consciência. E aqui, agora a gente entra um pouco mais do porquê o título do Defenda-se com Autorresponsabilidade, porque o Hamed vem explicar pra gente quanto isso também funciona no campo espiritual e energético. Quanto não é incomum que a gente fale, peguei um olho gordo, peguei uma energia ruim. E aí, de novo, é o algo ruim que veio de fora, me acometeu e me fragilizou. Gente, até no campo espiritual e energético isso não existe. Para que eu sintonize com uma energia mais difícil. Algo no meu campo estava vulnerável ou afim com aquilo que entrou. Então, tratamentos espirituais são muito importantes, nos auxiliam. Mas se eu vou num processo de tratamento espiritual, numa desobsessão, mas continuo mentalizando determinados padrões mentais, eu não consigo mudar. Aquele obsessor, aquela interferência só chega até mim porque em algum sentido, de alguma forma, eu deixei que aquilo acontecesse. E sei que é difícil, a gente vive numa realidade muito desgastante. Manter o padrão vibratório alto é muito difícil. Então, trânsito, horário, o nosso padrão vibratório baixa. Por isso, essas energias mais densas nos tomam. Mas, à medida que você entende isso, você fala, mas como fica difícil? Fica difícil, mas também dá a perspectiva do como eu vou me cuidar. Como eu vou entender que aquele mal-estar que eu sinto em determinado ambiente ou com aquelas pessoas, naquele convívio, está esbarrando em alguma brecha minha. Talvez eu não saiba exatamente qual é a brecha. Talvez eu não saiba. A gente não conhece muitas das nossas brechas. Mas é se colocando na situação. Eu acho que tem um exercício válido que quando tem uma situação ou uma pessoa que nos incomoda muito, é importante a gente parar, olhar para aquilo, tentar se conectar, por mais desconfortável que seja, e perceber qual é o sentimento que vem, qual é a sensação que vem. E a partir dessa sensação, tentar entender o que é meu ali. O que aquela pessoa desperta em mim que me deixa tão desconfortável ou tão fora do eixo? Por mais desconfortável que seja, se eu me permitir a essa investigação, eu tenho meios de me proteger melhor. Porque se eu sei que aquela pessoa me pega naquela fragilidade, no próximo encontro, não preciso atacar ela como ela me ataca, ou como eu me sinto atacada, mas eu posso ser mais cuidadoso com aquele ponto sensível em mim. Ou eu posso perceber que aquela pessoa desperta em mim um sentimento antigo. Aquele grupo não me aceita. E aí toda vez que eu os encontro, eu saio triste, pra baixo, e eu falo, olha lá, me rejeitam. Por si só dói. Mas será que não me dói, inclusive, porque me lembra rejeições passadas? Se eu pondero e falo, peraí, me rejeitam, mas é um outro tempo, é uma outra história, eu tiro parte desse poder. Portanto, olhar para si e se perceber nas variações emocionais, naquilo que a gente não gosta, no que a gente não gosta, o que faz o nosso comportamento oscilar. Às vezes é desgastante, porque a gente acessa partes difíceis, mas se nós não fizermos isso conosco, quem vai fazer? Gente,
quem conhece melhor a gente do que a gente mesmo? Eu sei que eu comecei a conversa hoje citando Freud, que não somos senhores da nossa própria casa. Tem um pedaço nosso que é desconhecido, mas somos nós aquele que tem maior condição de olhar para si mesmo. Eu sou psicóloga clínica e às vezes nos atendimentos eu menciono isso para as pessoas. Olha, tô entendendo, tô percebendo esse padrão, mas e você? Você vê isso? Faz sentido para você? Mais do que alguém te contar, quanto isso ressoa? Quanto você se percebe neste lugar? Se conhecer, expandir consciência. É isso que nos dá meio de evoluir. Porque à medida que eu resisto em me conhecer, eu assumo uma condição muito infantil na existência. Infantil no sentido de que eu estou suscetível ao exterior sempre. Eu dependo das energias, das escolhas, e eu não tenho alguma condução da minha vida. Por isso, sejamos responsáveis para perceber o que a gente está afinizando, os espaços que a gente alimenta, para que possamos cuidar disso. A vida é muito sobre as nossas escolhas, mais do que a gente pode se dar conta muitas vezes. Muito do que a gente está vivendo, até na diversidade, ressoa com escolhas e decisões que a gente tomou. Nada é tão alheio, tão dissociado assim. Tudo é fruto de uma causa e um efeito. E enquanto existe uma resistência em reconhecer esse ciclo do plantio optativo e da colheita obrigatória, a gente fica num ciclo de repetição. E num ciclo de repetição de pouco desenvolvimento, porque eu fico culpando o outro. Eu atribuo o que me aconteceu de ruim ao outro, ao mal-estar que eu estou sentindo ao espírito. Tá sempre fora. E se tá sempre fora, qual é o meu compromisso com a existência? Eu sei que essa nossa conversa reafirma o tempo todo a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida e as nossas escolhas. Mas pensemos como a responsabilidade nos dá a perspectiva de conduzir a vida numa direção mais favorável do que ficar esse carro desgovernado, operando na direção das muitas possibilidades que o mundo tem. E aí a vida passa e você fala, espera aí, por que eu cheguei nessa direção? Ué, você abriu mão de conduzir o volante do jeito que você queria, ou você escolheu sem ter muita consciência, você chegou aqui. Então, que a gente tenha escolhas mais conscientes para entender o rumo e a direção que a vida está tomando. Não somos vítimas, não somos reféns. Já temos um conhecimento possível para olhar para o nosso entorno e para a nossa realidade e tentar entender o que desta realidade é fruto do que eu escolhi. E se eu estou olhando para essa realidade e não estou gostando, eu quero escolher diferente. Eu quero afinizar com padrões diferentes. E aí, dá um trabalhinho? Dá, mas é possível. Não estamos fadados e restritos a um padrão, a um comportamento. Esse lugar da consciência, ele fala da importância da escolha. A gente não vive mais, ou pelo menos não precisa mais viver em referências tão ortodoxas, onde a gente tem que reprimir o comportamento para caber em um lugar, para caber numa situação, numa religião. Isso é uma forma de se manter imaturo, porque alguém decide e escolhe para que você possa existir naquele lugar.
a espiritualidade quer que a gente expanda. Se precisa restringir, se a escolha está dada por um outro, pensa bem quanto você quer estar naquele lugar e daquela forma. O homem que não enxerga a sua sombra prolonga a fase de viver na infantilidade espiritual. Somos ainda muito imaturos pela nossa condição evolutiva, mas temos meios de avançar nesse cenário, nesse momento tão desafiador do planeta Terra. Vamos se aceitar, inclusive com a nossa sombra. É a chance que a gente tem de poder se transformar. Quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande beijo, uma boa noite. Tchau, tchau.